O mote para o debate já a seguir, com as deputadas Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, também Nilza de Sena, do PSD, e Rita Rato, do Partido Comunista Português. Boa noite a todas, bem-vindas. Boa noite. Senhora deputada, o que é que a oposição tem contra uma política de exigência na educação? Nenhuma. Creio que nenhuma. O PCP, naturalmente, que exige uma escola pública e uma educação pública de qualidade. Agora, o Sr. Ministro Nuno Crato usa esta falácia do rigor e da exigência, mas é tudo menos exigente e menos rigoroso. Aliás, hoje, daquela que foi a sua avaliação relativamente às questões que lhe foram colocadas, e da parte do PCP, desde logo dissemos que nunca fizemos do PISA o alfa e o ômega da avaliação da escola pública, muito pelo contrário, e entendemos que, relativamente a outros estudos internacionais, há estudos muito mais credíveis que o PISA, o TIMSS, relativamente ao estudo da matemática, no nosso entendimento, é inclusivamente mais profundo, mas o que o Sr. Ministro é muito pouco exigente e muito pouco rigoroso, por exemplo, com o cumprimento da Lei de Bases do Sistema Educativo e da Constituição da República Portuguesa. Porque aquilo que têm sido as medidas de política educativa que têm vindo a ser tomadas, têm sido sempre tomadas à margem da Lei de Bases do Sistema Educativo, que por ser uma Lei de Bases tem um valor reforçado e que sucessivos governos, importa também dizer, o anterior governo do Partido Socialista também não cumpriu e não aplicou na sua totalidade. E importa também por isso dizer que muitas das medidas que hoje estão colocadas em cima da mesa, designadamente aquilo que é o maior embuste, que é uma prova dita de avaliação dos professores, que não é uma prova de avaliação dos professores, contribuem para o isolamento completo do governo e do ministro. Já aí vamos à prova de avaliação dos professores também. Uma vez mais, o ministro foi acusado, Sra. Deputada, de promover programas educativos para elites. Não é bom que que se generalize, que todos os alunos sejam uma elite? Bom, hoje já temos aqui nesta conversa duas expressões que são os extremos opostos e que infelizmente estão cada vez mais no nosso léxico do discurso político, que é as elites e os pobres. Ou seja, está-se cada vez mais a afastar e a aumentar a diferença entre aqueles que têm acesso e que podem ter acesso a tudo e aqueles que têm acesso a muito pouco. Para o próprio ministro usar a expressão pobres hoje no Parlamento significa que estamos aqui num novo patamar do discurso político. Já chegamos à expressão de pobres para designar uma fatia considerável da nossa sociedade portuguesa. Eu acho que, enfim, das muitas coisas importantes que nós poderemos aqui dizer... Isso é a terminologia utilizada. E algumas, não, desculpe, é uma atitude. E essa atitude é que eu queria aqui relevar, até porque toda a política do Sr. Ministro da Educação tem sido muito nesse sentido, de fazer a destrinça entre, ou melhor, políticas que apontam para o contrário da coesão e da inclusão, que foram, ao fim e ao cabo, os objetivos na década anterior e que, de repente, neste momento, foram postas em causa essas políticas de coesão e de inclusão e agora estamos a assistir a um afastamento progressivo entre quem mais pode e quem menos pode, ao ponto de a expressão pobres passar a ser, a partir de hoje, uma nova expressão no discurso político. Sra. Deputada, tem aqui várias deixas nas acusações feitas a este ministro, sendo certo que este ministro conquistou unanimidade nas críticas, não só políticas, mas sobretudo dos profissionais do setor. Tem os professores todos, sobretudo o secundário, contra a política seguida. Eu gostava de começar por dizer, antes mesmo de referir esse aspecto, e até pegando um bocadinho nas palavras das minhas colegas, de dizer que Portugal hoje tem que estar bastante satisfeito com os resultados que são apresentados, quer pelo TIMSS, pelo estudo TIMSS, quer por estes resultados do PISA. São o resultado de um esforço que tem sido feito ao longo dos últimos anos, em que Portugal ultrapassa largamente na evolução os países da OCDE, que têm um crescimento notável, fruto de um conjunto de políticas que têm vindo a ser seguidas e que atestam, em certa medida, aquilo que é a correção e o projeto para o futuro e a continuidade. Naturalmente desculpe interrompê-la, mas a evolução muito positiva do PISA tem uma estagnação nos últimos anos. A evolução positiva do PISA tem uma estagnação entre 2009 e 2011. Não é verdade, e aproveito também para dizê-lo, ouvi com alguma estupefação, li um artigo da ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues, precisamente falando desse aspecto de estagnação, associando-o ao programa de matemática, à revogação do programa de matemática, porque não deixa de ser um bocadinho estranho. Eu achei até um pouco caricato que a senhora doutora Maria de Lourdes Rodrigues não soubesse que esse mesmo programa foi revogado em maio de 2013, quando o estudo do PISA foi concebido, foi feito, foi realizado com os alunos em 2012. Portanto,
há de facto uma estagnação. Nós não lhe chamamos de estagnação, chamamos de consolidação de resultados, porque de facto é disso que se trata. Nós temos uma linha ascendente. Eu tenho um gráfico que até não sei se as nossas câmaras conseguem mostrar. Nós temos uma linha crescente, mais ou menos, nós começámos o estudo do PISA em 2000, a primeira vez foi em 2000, o próprio estudo do PISA foi melhorando ao longo do tempo, inicialmente era um ranking apenas, hoje introduz um conjunto de outras variáveis, e nós verificamos precisamente que ao longo deste tempo nós tivemos vários governos, vários ministros, várias políticas e, portanto, os resultados que nós estamos aqui a falar são resultados que não são tributários de um governo só, dizendo isto porque também considerei excessiva a declaração do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que chamou a si estes mesmos resultados. E, portanto, eu não podia deixar hoje de o dizer com frontalidade e, de facto, mostrando que há um percurso de 10 anos. O estudo PISA é ancorado muito na idade, em alunos de 15 anos. E estes alunos de 15 anos entraram para o sistema 10 anos antes. Portanto, temos já um percurso de 10 anos, que é um percurso que assenta numa cultura também de resultados, que foi sendo transformada e operacionalizada ao longo do tempo, introduzida inclusivamente com as provas, com as primeiras provas pelo ministro à época, David Justino, e com um debate profícuo ao longo do tempo que veio culminar precisamente com uma cultura que continua a ser perseguida por este governo, com a introdução de provas que ajudam depois a que nos possamos comparar internacionalmente nestes chegamos à tal exigência. E chegamos à tal exigência. Eu não gosto dessa expressão, eu confesso que não... Está de acordo com a deputada Gabriela Canavinho? Estou de acordo há porque acho a linguagem excessiva. Este léxico aí concordamos naturalmente. Que a verdade vem sempre ao de cima. A verdade é como o azeite, e o Sr. Ministro saiu-lhe a verdade pela boca fora e foi uma enormidade. Não há nada que beneficie mais os alunos mais desfavorecidos do que um critério de exigência. Foi esse critério de exigência que foi sendo introduzido com as provas, com esta cultura de resultados, que permitiu já este avanço que nós estamos aqui hoje a discutir. A senhora está a reconhecer que quer a lei de base do sistema educativo, quer a lei de base do sistema educativo, quer a Constituição da República Portuguesa, não rotulam as pessoas tendo em conta a sua condição económica e social nem a sua origem de classe. Mas o que este governo tem, e este senhor ministro tem, é uma concepção ideológica e de classe para a escola pública. Porque o que este ministro quer é uma escola pública de primeira para as elites e de segunda para aqueles que não vão ter dinheiro para pagar o ensino superior. Tem-no feito, seguindo inclusivamente as recomendações da OCDE para esse efeito. Têm sido seguidas um conjunto de recomendações. Da OCDE, eu tenho alguma dificuldade em discutir com o PCP estas matérias por uma razão muito simples. Porque o PCP reduz esta discussão sempre com um conjunto de arcaísmos que vai buscar sempre de obstáculo àquilo que são as reformas que se querem implementar nestas matérias e que se tornam muito difícil o debate. Arcaísmos é igualdade de oportunidades. Nós vamos verificando ao longo do tempo que o PCP agora é um arcaísmo congratula-se com estes resultados, mas paradoxalmente foi sempre contra todas as etapas que foram sendo seguidas para que pudéssemos ter estes resultados. Isto é o mais paradoxal que pode haver, Sra. Deputada. Reconhece que estes resultados são da inteira responsabilidade dos professores que têm sido destratados por sucessivos governos. Importa aqui lembrar que a professora Maria de Lourdes Rodrigues inaugurou uma era de achincalhar publicamente os professores e que o atual ministro segue fielmente. Aliás, o senhor ministro Nuno Crato é um fiel aluno da Maria de Lourdes. Não tenha não. Se a senhora deputada do PS ouvir os professores, o que lhe dizem é que o Nuno Crato é filho da Maria de Lourdes Rodrigues, passa a expressão, filho político, naturalmente. Porque muitas das medidas que estão hoje em cima da mesa... Não creio que isso seja verdade. É verdade. É verdade. Infelizmente, eu gostaria de dar aqui, se me permite, 3 exemplos concretos. O primeiro exemplo é a prova de professores. Esta prova, que é um embuste, que é iníqua, que é injusta, foi criada pela professora Maria de Lourdes Rodrigues no âmbito da anterior revisão do ECD. O segundo exemplo, os exames e a examinita aguda, nesta lógica de que se ensina para o exame, se a matéria que se dá é o que vai sair no exame, se aprende e se estuda para o que sai no exame e se avalia os professores em função da nota dos alunos no exame. E o terceiro exemplo é a questão do encaminhamento precoce dos alunos para o ensino profissional. Deixa-me só terminar o terceiro exemplo. Que no âmbito da Estratégia 2020 e naquilo que é o seguimento da concepção do Tratado de Lisboa relativamente à mercantilização da educação, o anterior governo assumiu o compromisso do encaminhamento de 50% dos alunos no âmbito da escolaridade obrigatória para as vias ditas profissionalizantes. Só que estes 7.151 alunos que foram avaliados no âmbito do PISA não são alunos do ensino profissional.
Nem das vias Ora, muito bem. profissionais. Há aqui imensos assuntos interessantes. Mas eu gostava que pegasse, de facto, a grande contestação que houve à ministra Maria de Lourdes Rodrigues por causa da avaliação dos professores. Bom, o que a deputada E daí a herança que fica para este. Rita Rato diz não é exatamente correto. Eu vou talvez aqui alimar alguns detalhes. Na verdade, o projeto de avaliação que o governo de que fez parte a ministra Maria de Lourdes Rodrigues hoje em dia não existe. E, portanto, como não existe um projeto de avaliação sério dos professores, os professores hoje não estão a ser avaliados de uma forma completa e abrangente como existe noutros países. Os professores hoje têm um pró-forma de uma avaliação que pouco mais não é do que, enfim, do que acontece, infelizmente, noutras áreas também da administração pública. Agora, aliás, nem sequer chega a ser tão exigente como noutras áreas da administração pública. E o que acontece é o problema que o Ministro Crato teve agora com esta avaliação dos professores e só existe porque não existe uma avaliação a sério dos professores. E, portanto, inventou agora este exame de avaliação para os professores com menos de 5 anos, que é um disparate completo. O Partido Socialista desde o princípio está contra, apenas porque os professores não têm um sistema de avaliação que lhes permita fazer uma diferenciação no acesso às carreiras. Bom, mas eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas para trás que me parecem importantes. A primeira das quais é o seguinte: rigor e exigência são importantes para os mais desfavorecidos, mas também para os mais favorecidos. Para todos. É preciso pôr em cima da mesa, de facto, que não vamos aqui exigir rigor para os mais desfavorecidos, esquecendo que é tão importante para uns como para outros. E, portanto, o acesso enfim, a todos os bens que derivam da educação é um acesso que devia ser universal e deve ser atingido por via do rigor da excelência. Agora, não vamos aqui fazer diferenciação entre quem está menos ou mais desfavorecido para ser objeto de mais ou menor rigor. Pronto, segundo ponto. E eu concordo lindamente consigo, com a minha colega Nilza de Sena, relativamente a esta trajetória ascendente no quadro dos indicadores destas instituições internacionais, entre os quais o PISA, este quadro ascendente positivo atravessa vários governos e releva e demonstra que uma das coisas que a educação mais precisa é de estabilidade. E foi a estabilidade e estratégias de longo curso, pelo menos de uma década, que levaram aos bons resultados que nós temos tido. E se está de acordo comigo, e se concorda comigo, que é isso que fundamenta os bons resultados, pergunta-se, então porquê inverter essa trajetória? Mas porquê que o ministro, assim que chegou, a primeira coisa que ele quis foi inverter e alterar uma série de que até tem uma lógica de continuidade. O projeto de matemática é apenas um, nós podemos também falar dele, mas há outros, nomeadamente também nos projetos de certificação do ensino de adultos, as novas oportunidades que eram importantíssimas para garantir uma faixa da população poder ter acesso à educação e, nomeadamente, também o acesso ao ensino superior, que ganhou também com os governos anteriores uma dinâmica que permitia chegarmos aos níveis que a Estratégia 2020 exige. Mas tudo isto para dizer que, se a estratégia estava bem, porquê é que está a pôr-se em causa estratégias de sucesso? Na matemática, por exemplo, Sra. Deputada, pegando na deixa... Já agora só gostava de dizer uma coisa. Os tais 3 anos que são considerados de estabilização são estabilização num quadro em que, se analisarmos os outros países da Europa, decrescem. Portanto, Portugal aguenta-se não decresce enquanto que os outros países decrescem e aguenta-se em circunstâncias extremamente difíceis, em plena crise económica, onde foram feitas restrições de investimento, inclusive no governo de que fiz parte, e, portanto, apesar das restrições de investimento, apesar de contenções e de reduções nesta área, os alunos e os níveis dos portugueses aguentam-se face à descida dos outros países da Europa. Os professores sabem e gostam de ensinar. Exatamente. Os professores, no meio de mesmo temos uma classe de professores que se entrega a esta causa com uma capacidade, com amor à camisola, ao mesmo tempo que são destratados por sucessivos governos e humilhados por sucessivos governos. Bem, os professores, os funcionários públicos em geral têm condições, porque de facto gostam de ensinar, têm gosto e paixão pelo que fazem e sabem que estão a trabalhar com jovens e com crianças e, portanto, nunca viram as costas àquilo que é a sua dedicação e trabalhando muito mais para lá do seu horário, trabalhando aos sábados, aos fins de semana, aos feriados quando é preciso, trabalham em prol daquilo que é o desenvolvimento individual e coletivo da educação neste país, ao mesmo tempo que são
constantemente destratados, quer pelo anterior governo, quer por este governo, porque respondem àquilo que é um desenvolvimento da formação da cultura integral do indivíduo. E eu acho que isso é importante. Por isso é que este ministro devia ouvir os professores de matemática. Nós não estamos a falar aqui de qualquer capricho de 2 ou 3 professores de matemática. A matemática aqui é um exemplo. Estamos a falar da direção da Associação de Professores de Matemática, que realizou uma conferência intitulada Como Evitar o Desastre no Ensino da Matemática, em que convidou todos os grupos parlamentares para assistir. E em que nós pudemos ouvir, por exemplo, a angústia de uma professora confrontada com o novo programa, explicar que era impossível explicar a uma criança do 5º ano, da forma como este programa está organizado, os mesmos objetivos que tinha no programa anterior, quando se pretendia ligar a matemática àquilo que é a realidade concreta e o cotidiano, para facilitar a compreensão. Quando as metas curriculares deste governo não têm uma única vez o objetivo compreender e só têm reconhecer, identificar, memorizar, isto significa, naturalmente, uma inversão naquilo que é uma corrente ideológica da didática e da pedagogia que não tem nada a ver com o que está hoje em cima da mesa neste programa. E gostava de pegar justamente na questão da matemática, que é uma questão importante e que tem estado muito discutida nos diversos fora públicos. E que hoje também foi trazida. E em que as contestam a política, a orientação. Há aqui uma dimensão. Esta questão da alteração do programa de matemática... Sem a avaliação, sem a publicação da avaliação. Este programa de matemática teve o mais amplo debate, esteve em discussão pública... E ninguém concordou com ele. Houve muitos contributos que foram incorporados no novo programa. Segue, inclusivamente, a linha orientadora do programa anterior, portanto, aí não concordo com a senhora deputada Gabriela Canavilhas, quando me diz que há uma inversão total de política. Não há uma inversão total de política. Naquilo que consideramos estruturante e essencial, mantemos uma linha de continuidade, mantivemos vários aspectos do anterior governo, nomeadamente as próprias metas curriculares iniciaram-se com a ministra Isabel Alçada e nós demos continuidade, naturalmente desenvolvendo mais, indo mais além, mas começaram no governo anterior porque as considerávamos bem feitas. Portanto, não estamos aqui a diabolizar tudo o que é feito pelo Partido Socialista, porque não é essa a nossa mas porque é que se alterou na questão da matemática? Mas no questão da matemática foi preciso dar um passo adiante. Nós tivemos no anterior governo... Não, nós tivemos no anterior governo e os resultados também do PISA e do TIMSS identificam isso, porque o domínio principal do estudo do PISA precisamente foi a matemática em 2012, portanto 2/3 da prova foi em matemática, onde temos bons resultados. Tivemos no anterior governo precisamente 2 planos de ação na matemática que quisemos deixar cumprir até ao fim e logo de seguida, por considerarmos estruturante, reforçámos o ensino, quer da matemática, quer do português e das ciências. Era a última fase e tivemos, de facto, necessidade de alterar o programa de matemática, atualizando-o, correspondendo àquilo que são os novos parâmetros e aquilo que é a perspectiva que temos para o futuro de reforço das disciplinas nucleares, associando também àquilo que foi a reforma curricular. De disciplinas nucleares. E que eu penso que sobre as disciplinas essenciais, quem sabe melhor desse assunto são os próprios professores de matemática. E os próprios professores de matemática não estão de acordo. Oh, senhora deputada, aqueles que criticam a prova são aqueles que fizeram a prova anterior. As principais críticas que são dirigidas à prova são feitas pelos professores que conceberam a prova anterior. Sentem-se insatisfeitos por terem visto a sua prova alterada, mas há aqui um percurso de evolução. O seu programa alterado. Há aqui um percurso de evolução. Nós temos tido o cuidado de seguir um conjunto de recomendações da OCDE. Entre elas, a alteração ao nível das metas curriculares. Então são primeiro os professores de matemática a formação de professores. Nós temos, inclusivamente, muita adesão obtida na formação de professores a este programa de matemática que está a ser implementado apenas. Houve formação e tem havido adesão. A senhora deputada ouviu, como eu ouvi, no grupo de trabalho dos currículos, a Associação de Professores de Matemática a dizer que ia entrar em vigor o novo programa e o novo manual... Eu peço imensa desculpa. Que não ia cumprir sequer a lei de divulgação do manual, para que os professores conhecessem o manual e tivessem formação para garantir esse ensino. Portanto, a senhora deputada sabe perfeitamente, porque por diversas vezes recebemos na Comissão de Educação a Associação de Professores de Matemática alertando para os perigos do novo programa, dizendo que nada tem a ver com continuidade, que é uma inversão, que é um retrocesso do ponto de vista da didática, da pedagogia. Porque, de facto, é unânime. Não é uma batalha perdida para mim. Ainda hoje o Ministro, durante a tarde, o Ministro da Educação
Educação respondeu justamente a esta questão. Não respondeu. E respondeu Não à senhora respondeu. deputada. Ó, Sr. Professor, deputada, mas respondam a mim já agora, se possível. Como é que se faz uma alteração no programa de matemática contra os professores da mesma disciplina? Eu creio que aqui Por que é que não se ouve quem está no terreno? Nós ouvimos. Não Portanto, ouviram. há aqui Mas uma sem grandes resultados, Há aqui uma dimensão que é, houve um debate muito amplo nesta matéria em que ouvimos os professores, Debate, em que não. ouvimos uma Houve um discussão monólogo. em que monólogo. ouvimos os professores de matemática, em que recebemos os contributos dos professores de matemática, isto não invalida que haja contestação por parte de um setor de professores de matemática. Professores, não é deputada, por todos os reconheça professores isso. de matemática. Mas não, Porque estou-lhe a dizer que houve uma conferência organizada pela Associação de Professores de Matemática em que houve um conjunto de intervenções de académicos, teóricos da pedagogia, de professores que estão hoje na escolaridade obrigatória a iniciar o novo programa, em que há uma avaliação da incapacidade de aplicar um programa que não responde ao objetivo fundamental, que é compreender. Este governo como é que a senhora não interessa a este governo se o programa só a está a ser compreensão dos implementado? alunos. Este governo defende uma escola menos de pública 4 do ler, meses. escrever e contar. Não quer preparar alunos capazes de raciocinar, de criticar, de transformar a sociedade, porque quer apenas formar cidadãos que aceitem regras sem as questionar. E isto não tem nada de moderno. Isto é profundamente retrógrado. Isto inclusivamente faz lembrar a escola de outro tempo que eu não vivi, porque nasci depois do 25 de Abril. E, portanto, tive sempre uma educação e um ensino em que os professores contribuíram para uma coisa fundamental, que é compreender. E este governo não quer ir por aí, porque sabe que exigir o nível da compreensão no acesso ao conhecimento exige mais professores, porque é impossível garantir o acesso à educação em condições de qualidade em turmas de 30 alunos em matemática, porque é preciso haver condições efetivas para acompanhamento das necessidades concretas de cada aluno. E isso vai contra a medida que este governo tem, que é despedir milhares de professores. Aliás, este governo, desde que chegou ao governo, já despediu pelo menos 30 mil professores contratados. Num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória. Vou interrompê-la para dizer o seguinte. Nós sabemos que entre 2000 e 2012 perdemos, do ponto de vista dos números de natalidade, perdemos 18% há um estudo de da alunos professora da Universidade e entre 2009 e 2010, ano letivo, e o ano letivo 2013-2014 perdemos 90 mil alunos. Mas houve o alargamento da escolaridade obrigatória. Há mais alunos no sistema. Peço imensa desculpa. Tem que haver o necessário ajustamento do número de docentes, a reafetação de recursos, em função também daquilo que são as perdas que vamos tendo no sistema, do ponto de vista dos alunos que estão dentro do sistema. Perdemos 90 mil alunos. É uma falácia. Há estudos Não é falácia nenhuma. Toda a gente sabe que a natalidade tem vindo a reduzir-se e que isso se reflete no número de alunos que nós temos. Ora bem, a natalidade é uma questão importante. É uma questão importante em todas as áreas da sociedade. E a senhora deputada acha que a prova dos professores, como diz a deputada Rita Rato, é um meio para despedir professores do Estado se livrar? O ministro hoje tentou dizer isso e realmente contradisse, entrou em contradição frequentemente, porque ele dizia, a prova de avaliação não é para despedir. Mas então é para quê? É para fazer uma diferenciação entre os professores, obviamente. Para impedir o acesso à carreira. Agora, a questão é, a natalidade de facto é um problema, mas é um problema que neste momento afeta sobretudo o básico. E digamos que ainda faltam alguns anos para atingir o secundário. E sobretudo, aquilo que está a fazer a diminuição, está a tornar os professores obsoletos até certo ponto, não é a questão da natalidade, é a redução enorme que foi feita nos currículos do secundário e até do básico, em que se retiram uma série de disciplinas que eram disciplinas por recomendação da OCDE, senhora disciplinas que dão uma noção da dispersão curricular, dão noção de princípios cívicos que no fundo trazem uma maior diversidade ao conhecimento. Mas eu gostava de dizer uma coisa muito importante, que é o seguinte: uma vez que o relatório do PISA está a ser bem recebido pelos partidos do governo e, segundo o Sr. Ministro, vai olhar para ele com a maior das atenções e vai tirar as devidas ilações, há aqui uma pergunta que se coloca, Paulo Magalhães, que é a seguinte: o relatório do PISA aponta para a falência do sistema em que o cheque ensino e a competitividade entre as escolas, nomeadamente na Suécia... Ora bem, se o relatório aponta que na Suécia a qualidade do ensino caiu tantos pontos, precisamente devido
ao sistema que o nosso ministro ambiciona trazer para Portugal, será que a leitura desses indicadores vão fazer o governo pensar duas vezes nessa falácia, neste embuste, agora as palavras da moda, neste buraco na educação que o ministro quer trazer para Portugal, que é a diferenciação entre o ensino privado e o ensino público por via do cheque-ensino, tirar financiamento do ensino público para custear e financiar o ensino privado. Portanto, está-se a ver neste relatório do PISA que o sistema não funciona, dá maus resultados, nomeadamente no país farol, que era a Suécia. Portanto, agora vamos ver se o ministro vai tirar as devidas ilações e evitar os que este resultados problema em se função traga da escola para Portugal ser também. pública ou privada. Precisamente o oposto. Não faz essa distinção. Aliás, teve certeza a oportunidade de reparar no relatório que a Holanda tem um belíssimo resultado e 70% dos alunos estão... Mas a lei de base do sistema educativo diz que a obrigação do Estado é financiar a escola escolas privada. privadas. O governo, o discurso não é discurso do governo, isto está no PISA, não tem nada a ver com aquilo que está a dizer. Duas frases seguidas sem ser interrompida. Faz favor, Sr. O Sr. Ministro tem trazido como grande, enfim, o novo paradigma para a educação em Portugal, uma aposta no cheque-ensino, na não liberdade é verdade, de escolha. não ouviu essa na liberdade de frase. escolha, desculpa, a liberdade de escolha dos pais tem sido a grande, enfim, a novidade política no do Sr. Ministro da estatuto do Educação. ensino particular e cooperativo. A verdade é que esta liberdade de escolha e esta questão do cheque-ensino e a aposta nas escolas que competem entre si é, de facto, o exemplo paradigmático é a Suécia. E a leitura deste relatório do PISA mostra que esse sistema está a falir na Suécia e que os indicadores da Suécia estão a descer vertiginosamente. Temos que ter isto em conta, o Sr. Ministro, que não se esqueça quando quiser avançar e a com esta Holanda? proposta para agarrar É que na Suécia representam 76%. Até agora só ouvi a Suécia representam como 16%. exemplo. Eu só ouvi a Suécia como exemplo. Agora, seria bom que o Sr. Ministro tivesse... Mas na Suécia, se quer pegar na Suécia, permita-me dizer, na Suécia, as escolas pega em Portugal, privadas... Porquê é que vai para tão longe? Fala da Mas é da realidade Suécia que estamos a falar. É que falando da realidade na Suécia, é as inaplicável escolas o cheque-ensino. A privadas obrigação do Estado representam não é financiar a escola 16%. privada. Acusar A obrigação que a do Estado falência é garantir do uma sistema rede pública de sueco é estabelecimentos de tributário das escolas privadas é enganador. E, portanto, quando nós temos outros exemplos, nomeadamente o exemplo holandês, em que se passa exatamente o contrário com bons resultados. Quando tirarmos dinheiro da nossa escola pública e o pusermos noutro sítio, seja onde for, estamos a empobrecer a nossa oferta pública e estamos a aumentar o fosso entre os mais desfavorecidos e os mais favorecidos. Como é que o Sr. Deputado explica o PISA, que este governo impede a não abertura de distingue. turmas Eu gostava de conseguir dizer esta frase porque me parece que é importante. Um dos aspectos que precisamente o PISA não distingue é a diferenciação entre a escola pública e a escola privada. Não há essa diferenciação. Pelo contrário, e porquê que será, Sra. não existe esta diferenciação. Não faz essa o que significa que quer nos países que têm um modelo mais liberal, quer nos outros, os resultados não são tributários, não há essa relação de causa e efeito que a senhora deputada quis aqui introduzir. Nós, aqui em Portugal, para nos remetermos ao nosso caso, que é aquilo que pede a senhora deputada Rita Rato, o que fizemos não foi introduzir nenhum cheque-ensino, senhora deputada. Não ouviu o senhor ministro. Mas está já anunciado, a porta está aberta. Está regulamentado, está e o senhor ministro usa como bandeira da sua marca o estatuto de ensino particular e cooperativo. E devo dizer que, precisamente nessa matéria, as famílias mais desfavorecidas são aquelas que são as primeiras a ser beneficiadas com este novo estatuto. Que de outra maneira não tinham possibilidade de ter acesso a escolas, só famílias mais abastadas é que teriam acesso por terem mais capacidade financeira para Mas a obrigação do Estado é financiar a escola privada. Porquê é que as famílias mais desfavorecidas não vão para uma escola pública de qualidade, como tem ido até hoje? Agora se é permitem... possível dar liberdade para as famílias escolherem se querem pôr os seus filhos numa escola pública ou numa escola privada. Que há escolas em número suficiente para fazer uma escolha. As famílias mais desfavorecidas até hoje, liberdade de antes deste estatuto, não tinham essa possibilidade. E, portanto, isto é muito mais positivo para as famílias desfavorecidas do que a criação de uma escola de elites, como, de forma enganadora, os partidos da oposição, o PCP, mas também o Partido Socialista, quiseram introduzir no debate. Isto não vai sair do papel. Não vai sair do papel. O que eu chego a dizer? O problema é que não tenho qualquer dúvida. Mas já porque o governo cai até lá e depois, mesmo que não caia, com a ajuda do não vai conseguir conter
A opinião pública não vai admitir uma coisa destas, não vai passar do papel. Em primeiro lugar, o que eu registava é que nós desde há muito que vemos exigir a demissão não apenas deste ministro, de todos os ministros e deste governo, e que, de facto, saudamos agora aqui a posição da senhora deputada do PS a dizer que este governo vai cair. Com resultados tão bons do PISA, não sei porque é que queríamos demitir o ministro. Não, é que a última vez que colocámos esta questão diretamente ao Partido Socialista sobre a necessidade de romper este caminho e a necessidade de demissão do governo e de eleições antecipadas, não foi essa a resposta que Não, sabe bem que o Partido Socialista votou a favor da moção de censura. Sim, mas já pôs uma moção de censura. Essa foi uma exigência sobre que esta matéria estamos conversando. Mas eu gostava aqui de colocar uma questão. O governo pode ou não concordar com a Constituição, pode ou não concordar com a lei de bases, mas tem que a cumprir. Em primeiro lugar. E, portanto, a Constituição da República Portuguesa não diz que a obrigação do Estado é financiar a escola privada. A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 75, diz que cabe ao Estado garantir uma rede pública de estabelecimentos de ensino que garantam as necessidades de toda a população. E, portanto, este Governo, a primeira coisa que tinha que fazer era cumprir a Constituição e não era garantir que a educação é um negócio para grupos económicos que têm feito da educação um negócio altamente lucrativo. Porque isso é que é inaceitável. Isso é inaceitável dizer... Não é possível abrir turmas e este governo não autorizou a abertura de turmas na escola pública, mas autoriza a abertura na escola privada que fica do outro lado da rua. Isto é inaceitável. Isto é criminoso, porque isto é utilizar recursos públicos não para garantir a escola pública como pilar da democracia, mas para distorcer uma possibilidade financiar um negócio dos privados. Porque este governo não acha... Agora deixa-me falar, porque há pouco quando falou eu também estive calada. Porque o que este governo não quer, de facto, é que a escola pública seja um pilar do regime democrático. E a escola pública, conforme está consagrada na Constituição, não é qualquer coisinha para os pobres. É o pilar do regime democrático. Porque a escola pública, do ponto de vista de um instrumento de emancipação individual e coletivo, é esse o papel que lhe cabe. Não lhe cabe um papel residual. Cabe-lhe um papel essencial na sociedade portuguesa, porque foi isso que a Revolução de Abril conquistou e a Constituição consagra. E, portanto, este governo, a primeira coisa que tem que fazer é cumprir a Constituição. E a Constituição diz exatamente... Não cumpre a Constituição. Não cumpre em sucessivos orçamentos de Estado, nem cumpre naquilo que são medidas concretas que são tomadas à margem da lei de bases, do sistema educativo e da Constituição. Desde logo através deste Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que temos muitas dúvidas do ponto de vista da sua aplicação, porque é inaceitável no momento em que este governo cortou na escola pública 1.350 milhões de euros. Este governo, com o seu voto, senhora deputada, cortou 1.350 milhões de euros na escola pública. Como é que vem dizer que não há dinheiro para a escola pública, mas há dinheiro para financiar os negócios dos privados? Porque nós não estamos a dizer que não deve existir escola privada. Senhora deputada, vamos ouvir a resposta da deputada. Deve existir escola privada, mas tem que ser paga pelos pais, não tem que ser financiada com recursos públicos, porque os recursos públicos têm que ser aplicados na escola pública e no desenvolvimento da qualidade do ensino. Faz favor. Senhora deputada, eu ouvi atentamente o que disse, que de resto não é novo, porque o PCP repete sempre as mesmas coisas em todos os debates, quer seja no Parlamento, quer aqui. E, na realidade, aquilo que nós temos verificado é que, se fosse para contarmos com o PCP para fazer alguma reforma, não teríamos conseguido fazer nenhuma. Contra a Constituição não contam de porque, de facto, nós, quando olhamos para os números, inclusivamente reportando-me aquilo que tem a ver com o investimento que falou a senhora deputada em educação, nós verificamos que, na comparação com outros países da Europa, nós temos um investimento mais alto do que os outros países. Os outros rondam todos os 5% do PIB, 5, 5,3, 5,2, 5,1, e nós superamos sempre isso. São números do Eurostat, estão no relatório Euridice, estão em várias... E, portanto, não quero... não vale a pena, porque temos tido... Isso é uma constatação que está nos relatórios todos. Mas não é isso que está nos relatórios, não é possível. E que, efetivamente, tem sido uma marca distintiva ao longo dos últimos anos. Não vou aqui negar... 2010. Não vou aqui negar que esse orçamento não tem vindo a ser reduzido por força das contingências orçamentais, financeiras, económicas que são conhecidas. Não foi reduzido. Mas que mesmo assim, que eu quero aqui dizer, mas que mesmo assim, em condições de redução, superam o nível de investimento que temos nos outros países. Superam o nível que temos nos outros países da União Europeia. Portanto, há aqui uma dimensão, que é uma atenção que tem vindo a ser dada a esta dimensão, o peso do orçamento de educação. Toda a gente sabe que da educação e saúde são áreas que pesam muito no orçamento de Estado e que continuam a pesar. Eu gostava também de dizer, porque me parece importante, que nós, apesar de considerarmos os resultados, quer do TIMSS, quer do PISA, que é a discussão que nos traz aqui hoje, muito positivos,
eles não nos deixam descansados quanto ao futuro. E é por isso que este Governo tem tido o trabalho não só de cumprir as recomendações da OCDE, mas também de fazer um caminho que vai além do programa de assistência. Um caminho que vai além do programa de assistência, porque nós sabemos que o caminho da educação é um caminho longo. Os resultados que são produzidos hoje remontam a 10 anos atrás. Aquilo que estamos a fazer hoje vai ter também um reflexo posterior daqui a uns anos. E nós temos aqui tido o trabalho, o cuidado de criar um projeto, e um projeto de exigência, de qualidade da escola, de qualidade de ensino, de formação, de valorizar a formação dos professores. Mudámos o regime jurídico da formação de professores, que estava cristalizado há 20 anos e que foi alterado por este governo, sim. 20 anos? Estava, sim, desatualizado há 20 anos e que nós viemos alterar, precisamente. Portanto, nós temos aqui um conjunto de perspectivas em que temos metas que temos de cumprir até para cumprir a Estratégia Europeia de 2020. Tem que cumprir a onde a educação é prioridade, precisamente, e a exclusão social, como muito bem sabe. E temos feito tudo, precisamente, para ir ao encontro dessas mesmas metas. Deputada Gabriela Cravinhas, eu só... começámos a nossa conversa com o seu protesto a propósito da terminologia. A educação sempre foi considerada como um meio privilegiado de ascensão social e económica de dos mais mobilidade desfavorecidos. social, mas sobretudo de atribuição de capacitação às pessoas. Portanto, é através da educação que nós vamos buscar os instrumentos que são absolutamente fundamentais para progredirmos e para termos um desenvolvimento económico sustentado. Aliás, grande parte de nossos problemas estruturais tem a ver, como já falamos aqui em ocasiões passadas, com o nosso maior déficit, que não é o déficit do PIB, é o déficit de educação, que ainda continua a distanciar-nos dos países da Europa e que é um marco, um estigma que retrai a nossa capacidade de sermos mais competitivos em todos os domínios e termos maior desenvolvimento económico. Mas, de facto, perdoar-me-á contradizê-la, mas não tem razão. Não tem razão porque Portugal não investe mais em educação que outros países. Investe. Não, desculpe, não tem razão. Nós investimos menos do que a maior parte dos países da Europa. Não, já não estou a falar da OCDE, estou a falar da Europa. E nós temos um PIB... Desculpe, mas neste momento nós temos um PIB muito mais reduzido do que tínhamos há 2 anos e, portanto, a percentagem do PIB que nós temos hoje, que é menor do que tínhamos há 2 anos, sendo menor, diminui em vários milhares de milhões de euros e, portanto, nós temos neste momento um investimento em educação ridículo. Mas gostava de dizer que o Sr. Ministro Nuno Crato, há uma coisa que ele não se queixa, que é de falta de dinheiro. Nunca ouvi o Sr. Ministro queixar-se publicamente, tenho ouvido, por exemplo, o Ministro da Saúde e outros, mas o Ministro da Educação não se queixa de falta de dinheiro. O que ele diz sempre é que estas medidas e estas decisões têm a ver com as suas opções relativamente às orientações pedagógicas. E é isso que nos custa ouvir, porque aquilo que passa é que são decisões que ele toma por entender que são melhores para a educação. Aliás, ele disse várias vezes, nós estamos a melhorar a educação. Ele não diz, nós estamos a tentar navegar à tona da água porque não temos dinheiro. Não. Ele diz que nós estamos a melhorar a educação. E está errado, porque não só não estamos a melhorar a educação, como não temos ninguém. Mas ouvindo a sua intervenção, até porque estar a pensar porque a melhorar, mas na verdade não há ninguém na área da educação, nos vários níveis de educação, representantes de setores, os presidentes dos institutos politécnicos, os reitores das universidades, as associações de professores, não há ninguém neste país que esteja com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro neste momento tem o país todo contra ele. Ora, não se governa contra as pessoas, não se governa contra as instituições. Tem que se encontrar pontos de encontro, tem que se governar para as pessoas, ouvi-las. E a questão de ouvir, que muitas vezes aqui tem referido, de facto, se houve, não dá consequência ao que houve. Porque nunca, em nenhum dos setores da governação deste governo, que é altamente polémica em todas as suas frentes, em nenhuma das suas frentes há uma contestação tão unânime como há em relação ao Ministro da Educação. Unânime. Onde se está a desperdiçar uma herança que, quer o Sr. Ministro queira, quer não, é uma herança positiva que lhe foi deixada pelos governos socialistas. Senhora Deputada, para terminar, como é que se governa contra as pessoas? Eu creio que essa questão... Na deixa da deputada Gabriela eu creio que essa ideia generalizada de que se está a governar contra as pessoas é errónea. Nós temos tentado fazer um caminho falando com todos os que intervêm na comunidade educativa. Ouvem, mas não fazem nada daquilo que ouvem. Falamos com as forças sindicais, procuramos consensos. E eu penso que a educação é daquelas áreas em que nós precisávamos cada vez mais
eu quase diria, de um pacto de regime, Com de certeza. uma estabilidade, como Para dizia destruir a escola pública. Um pacto de regime Gabriela para destruir a Canavilhas. escola Mas pública. não pode ser um consenso alargado na comunidade educativa sem que se mexa em rigorosamente nada do que está. Porque Mas eu acho não até se que o fazem PSD reformas, não é se muito muda, não se diferente transforma. do Partido Socialista relativamente Sem- às metas principais, as principais As estratégias grandes- de as educação. o Quem é grande diferente é o desenho- Sr. Ministro Nuno Crato, Não é que cai não, aqui não é não. com uma Não, o postura Sr. Ministro Nuno Crato anacrónica. tem membro do tido, anacrónica. o Sr. Ministro Nuno Que Crato vai à tem revelia tido até cuidado. dos Senhor sociais-democratas Ministro- de pergaminhos o senhor- que o se senhor Ministro juntaram a Nuno uma Crato, estratégia sociais-democratas já não comum. estão no tido o PSD. cuidado A de social-democracia reunir já não com existe no diversas PSD, só existe forças o neoliberalismo sindicais, selvagem. com diversos atores da comunidade educativa e tem tido o cuidado de, sempre que há uma medida nova, um projeto que está a ser implementado, de ouvir Pronto, as a senhora pessoas. deputada, como E, boa portanto, tenho social-democrata alguma- que é, e tenho eu acredito alguma que seja, dificuldade em corroborar exerça a sua essa influência tese junto de do Sr. governar Ministro contra as pessoas. para se tornar mais social-democrata e menos aquela coisa que ele é, que neste momento nem sei Mas já classificar. não há volta a dar. Nem sei classificar. Aquele plano não vai-me tem remendo perdoar, mas não posso possível. Este concordar, governo, mas este quanto ministro a tem que isso- ser demitido, Senhora- porque, deixa-me só dizer isto, este governo vai gastar, desde o pré-escolar ao ensino superior, o mesmo que vai pagar com o serviço da dívida em 2014. E, portanto, este governo coloca como prioridade servir os credores e não a escola pública de qualidade para todos, porque é isso, de facto, que está a destruir. Senhores Deputados, obrigado pela troca de impressões. Não chegámos a acordo, mas ficaram os apelos e o Não, esclarecimento. aqui muitos Obrigado. pontos de encontro, apesar de Muito boa noite. Boa noite.